Plano de Estudo, Tutorado, segundo ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Matemática. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 de Matemática do segundo ano, PET volume 3, tema Metade Dobro, parte 2. Vamos começar? Nesta semana, você resolverá atividades que envolvem divisão de quantidades, meio ou metade e também o dobro, que é a quantidade duas vezes. Para isso, você deve compreender o que é metade e o que é dobro, o que é o dobro. Na matemática, quando falamos em metade de uma quantidade, estamos nos referindo a dividir ao meio e só conseguimos encontrar metade se a quantidade numérica formar um número par. Para encontrar a metade, as duas partes precisam estar do mesmo tamanho ou ter o mesmo número de objetos. Para saber mais, acesse o link e assista ao vídeo Metade e Dobro. Atividades. Número 1. Pense e responda. A. Como você faria para dividir ao meio uma laranja? Então é como você faria. Mas olha a forma mais fácil. Como você vai dividir uma laranja ao meio? É só cortar. Então, cortaria com uma faca. Mas você pode fazer isso sozinho? De jeito nenhum. Você tem que pedir um adulto para te ajudar, que mexer com faca é muito perigoso. Então, para dividir ao meio essa laranja, você vai cortar ela com uma faca bem aqui no meio. Letra B. Como você faria para dividir ao meio um pacote de biscoito? Então, o pacote de biscoito está aqui. Como você vai dividir o pacote ao meio? Você vai abrir o biscoito, vai contar os biscoitos, a quantidade que tem ali, e vai dividir ao meio, a metade. Se no biscoito tem 10, no pacote tem 10 biscoitos, então você vai ao meio esses 5 biscoitos. Então você pegou a metade. Então você vai contar todos os biscoitos do pacote e retirar a metade, ou seja, o meio, vai tirar ao meio. A metade é a mesma coisa que o meio. Então se tem 10, você vai tirar 5 biscoitos. Se tem 12, você vai tirar 6 biscoitos. Ah, se tem 8 biscoitos, o pacote de biscoito é menor. Se tem 8, qual que é o meio, a metade? Se tem 8, a metade é 4. Número 2. Agora você vai marcar com X na nota que representa a metade dessa nota aqui, ó, de R$10. Então, R$10. Qual é a metade de R$10? Então, a metade é 10 dividido por 2, metade, R$5. Se você tem R$5 mais R$5, você forma R$10. Então, você vai marcar o X aqui, ó, R$5, que é a metade de R$10. Número 3, circule no desenho abaixo a metade das bolas. Então, eu já circulei aqui, ó. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a metade de 12 são 6 bolas, a metade de 12 bolas. Então, aqui, ó, tem 6 daqui e eu circulei 6. Então, eu circulei a metade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também tem 6. Então, é para circular a metade, né? Nós temos aí uma quantidade, 12. Então, circulamos a metade, 6. Agora, nós vamos escrever o valor da metade por extenso, ou seja, com palavras. Então, se nós circulamos a metade, 6, nós vamos escrever aqui 6, tá bom? Vamos para o próximo. Número 4. Desenhe o dobro das quantidades que se encontram nos grupos de desenhos. Então, eu tenho aqui 2 bolas. Então, eu vou desenhar o dobro. O que é dobro? 2 vezes aquela quantidade. Então, se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar 2 mais 2, vai ser 4 bolas. Serão 4 bolas aqui. Então, você vai desenhar 4 bolas. Aqui eu tenho petecas, ó. 1, 2, 3. Então, o dobro dessas quantidades aqui, o dobro de 3, 2 vezes o 3, ou seja, 3 mais 3. Então, eu vou desenhar 6 petecas. Eu não coloquei peteca aqui, mas você coloca aí, tá? Coloquei aqui só para poder você saber que é 3, 6, que eu não consegui colocar peteca. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tem 3 petecas, o dobro de 3, 6. Então, 6 petecas. Maçãs, eu tenho aqui 5 maçãs, ó.
1, 2, 3, 4, 5. O dobro é 2 vezes o 5, 2 vezes essa quantidade de 5. É a mesma coisa que 5 mais 5. Então, eu vou desenhar 10 maçãs. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu tenho aqui flor. Então, quantas flores eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o dobro de 4, 8. O que é dobro? 2 vezes aquela quantidade. Então, 2 vezes o 4, 4 mais 4, 8. Ó. Então, o dobro de 4, 8. Eu tenho 4 flores aqui. Aqui eu vou ter 8 flores, que é o dobro. 2 vezes o 4, 2 vezes o 4, ou seja, 4 mais 4, 8 flores, tá? Então, aqui eu tenho o dobro de 2, né? De 2 bolas. Então, 4 bolas. Eu tenho o dobro de 3, né? De 3 petecas, 6 petecas. 3 mais 3, 6. Eu tenho o dobro de 5 maçãs, eu tenho 10 maçãs. O dobro, 2 vezes aquela quantidade. 2 vezes 5, 10. Eu tenho o dobro de 4, eu tenho então 8 flores. O dobro de 4, 8. Então, essas foram as atividades da semana 4 de matemática do segundo ano, PET, volume 3. Eu te aguardo no próximo vídeo de correção. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Grande abraço e até o próximo vídeo.